Se eu preferir uma sentença, ou mesmo que haja um acordo ali, mesmo de residência alternada, se eu não trabalhar o conflito daquelas pessoas, esta criança vai sofrer. E o regime vai correr mal. Quando eu não trabalho o conflito, a seguir vem uma alteração, vem um encobrimento. Mas para além da processualização que está, eu sei que está uma criança a sofrer. O pai sente que também é pai, a mãe sente que se mantém mãe. E estas emoções positivas de manter a satisfação e a realização com o pai e a mãe facilita depois os aspectos posteriores, porque o sentimento negativo da conjugalidade tenderá a ser morto e também os obriga a entenderem-se. O lugar é a zona de segurança. Não é? Nós temos a nossa casa, a nossa sala. Para quê? Para chegar lá, recuperar e depois voltar a explorar o mundo. E na criança? O lugar é a zona de segurança? Não. Uma criança bebê tem lugar ao colo? Veja o absurdo. Dizia-se assim, não, se a criança for adolescente, a criança já pode fazer uma residência alternada. É o contrário. Porquê? Porque o que é o lugar? Qual é a parte que gera segurança à criança? É a presença do pai e da mãe. Porque se o pai e a mãe não tiverem presença suficiente, a criança sofre uma coisa que é abandono. A parentalidade é poder. E, portanto, se quer é ganhar a luta do poder do homem e da mulher, isto é um absurdo, a criança é um objeto. Quer dizer, eu luto porque a criança tenha direitos. E para ter direitos eu tenho que colocar o pai e a mãe em igualdade, porque senão ela nunca terá direitos, nem sequer será a pessoa, será um objeto do litígio. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Manda o hábito que os juízes entreguem a guarda dos filhos às mães. Manda o machismo que se pense que elas são as melhores cuidadoras. Manda o preconceito que se acredite que a instabilidade de viver em duas casas é mais grave do que a ausência súbita de um dos pais no cotidiano da criança. Manda a tradição que o divórcio dos pais seja o divórcio com os filhos. Mas a tradição já não é o que era, e há cada vez mais homens que, mesmo depois da separação, querem exercer plenamente a sua paternidade. E há cada vez mais mulheres que abandonam o sentimento de culpa por partilharem as funções de parentalidade, conquistando mais tempo para si e para as suas carreiras. E há cada vez mais casais separados que optam pela residência alternada para os seus filhos. Ou seja, os filhos ficam pelo menos 1/3 do tempo em cada um dos pais. Mas ainda há muita resistência a esta solução. 89% das famílias monoparentais são femininas e 78% dos casos em que há um filho que não é comum ao casal, ele é da mulher. Ou seja, ainda são as mães que ficam com as crianças. Recentemente foi entregue na Assembleia da República uma petição para a presunção jurídica da residência alternada. Ela não impõe uma solução única, apenas diz ao juiz que antes de fixar a residência em casa de um dos pais, deve saber se é possível manter a partilha. Para espanto de alguns feministas como eu, uma carta aberta subscrita por várias associações de mulheres manifestou-se contra esta mudança legislativa. A petição e a carta lançaram de novo este debate. O meu convidado de hoje já deu algumas entrevistas, mas ao contrário dos convidados anteriores, não é uma figura muito mediática, coisa que espero que aconteça com mais frequência neste podcast. Trabalha no Tribunal de Mafra e provavelmente é o juiz que mais opta por fixar residências alternadas. Acontece em cerca de metade dos casos que lhe passam pelas mãos. Formado em Filosofia e em Direito, o juiz Joaquim Manuel Silva já achou que o ideal era deixar os filhos apenas com um dos pais. Hoje acha o oposto e até defende que a residência alternada é especialmente útil quando os pais têm uma relação conflituosa. Sr. Juiz, muito obrigado por Eu é que agradeço. Por me atender aqui. Quando os pais chegam aqui ao tribunal, vêm preparados para quê, na maioria dos casos? O que é engraçado nisto é que os advogados, quando têm advogados, estávamos a falar há um bocadinho sobre advogados, eles já sabem quem é o juiz e qual é a postura do próprio juiz, não é? Portanto, se o juiz defende mais isto ou defende mais aquilo. E, portanto, aqui comigo,
já aparecem, já sabem que provavelmente a solução que eu privilegio será uma partilha de tempos e portanto já vêm mais ou menos com isso, embora as resistências são essas, não é? São. Em geral o normal seria, vai ficar com a mãe. Até porque nós estamos num concelho rural. Portanto, e muito, por isso, quer dizer, nós não temos um Portugal igual do ponto de vista cultural, não é? E, portanto, sendo um concelho muito rural, ainda existe algumas resistências, existia, mas curiosamente eu tenho 50% de casos com residência alternada. Como é que se desenvolve o trabalho com eles? Ou seja, até chegar lá, como é que se processa o seu trabalho? Porque sei que aqui não faz exatamente as coisas como na maior parte dos tribunais. Sabe que podíamos começar do princípio porque é que isto me alertou, eu era contra, pronto, mas independentemente disso o problema nunca foi a residência alternada e eu não sou propriamente um defensor da residência alternada como modelo único, e lá está, e a presunção que está discutida vai nesse sentido também. Mas o grande problema das separações é o conflito e a perpetuação do conflito, porque o conflito vem da conjugalidade e depois transporta-se para a parentalidade e os efeitos que isso tem no desenvolvimento das crianças. Como é uma coisa que se chama feridas invisíveis, nós ao longo dos processos íamos vendo problemas graves que tinham ocorrido porque os conflitos duraram 4, 5, 6 anos e 6 anos depois a criança desenvolve um problema grave, uma doença psiquiátrica. Eu tive aliás um suicídio e eu tive uma tentativa de suicídio e tive doenças psiquiátricas de miúdos à custa do quê? Dos conflitos dos pais. Conflitos e separação. Portanto, e esta era a grande preocupação. O sistema não responde a este problema, porque o sistema aprecia o quê? Factos, que são emocionais, aliás, muito complicados de julgar e de avaliar. Estamos a falar de expressões e de sentimentos próprios e modos de visão que resultam da emoção muito alterada de todas as pessoas que estão envolvidas e que é humano, porque estamos a falar de família, estamos a falar das coisas mais importantes e, portanto, é tudo muito pouco objetivo, muito difícil para o modelo contencioso ou o modelo racional do direito resolver desta maneira. Portanto, esta foi a grande preocupação. E qual é o seu método? Porque depois já vou às razões. Qual é o método? Quer dizer, avaliando o conflito, eu começo por ouvir a criança. Vamos lá ver. A partir de 4 anos ouço todas as crianças. Na sala de audiências? Não, no gabinete. É informalizado, tem lá brinquedos e tem aqui uma sala de brinquedos. Porque há colegas seus que ouvem a criança na sala de audiências. Isso não sei, não é? Quando é julgamento tem que ser, não é? Mas mesmo na sala de audiências, eu quando ouço uma criança, sento ao pé de mim e tiro a beca, não é? Portanto, e sento ao pé de mim lá em cima na bancada, não é? E fica a conversar com ela. É preciso, mas aquilo tem regras, tem formalismos, não há outra forma de fazer. Mas estamos a falar de conferências de pais, não é? Conferências de pais é no gabinete. Sim. E no gabinete, para já as crianças quando chegam ao Tribunal de Mafra têm neste momento uma sala de brinquedos. Eu vi. E essa sala está um bocado desarrumada agora, porque a senhora da limpeza está de férias. Porque eles ontem andaram ali a brincar até ao limite. E quando vêm de lá já se nota muita diferença, portanto eles já sabem, estes gajos pensam em nós e tal. E portanto vêm tranquilos normalmente e falamos sobre o que é que se fala com o miúdo, é para avaliar qual é o sistema familiar dele, quem é que está na vida dele, depois da separação o que é que aconteceu, está com a mãe, está com o pai, visita a mãe, não visita o pai, tem avó, não tem, há conflito, não há conflito, como é que ele está a viver aquele problema. Porquê? Porque cada caso é um caso, não é? Não há aqui modelos. E eu preciso de avaliar qual é o problema que aquela criança tem e como é que eu depois a posso ajudar. E em função dessa avaliação, depois vou falar com os pais, não é? E como é que depois funciona a coisa com os pais? Pronto, depois de falar com os pais, nós vamos ver, eu vejo em que estado é que eles estão do ponto de vista do conflito, ou se há ou não conflito. Se não há conflito, eles podem me indicar o que eles quiserem, salvo seja, não é? Mas da organização deles, que eu não vou questionar isso. Porque isso é o princípio da autonomia da família. Se não há conflito e a vida deles não dá para ter uma residência alternada, dá só para ter uma residência exclusiva com visitas ao pai, ou o contrário, para mim, que é raro, porque as mulheres acabam, no fundo, por estar mais disponíveis para isso, eu em princípio não coloco. Posso sugerir, mas eu acho que o juiz não pode impor soluções. Não é? Mas, no conflito, eu aí digo assim, tenho que fazer um trabalho com estas pessoas. Porque eu sei, se não for feito um trabalho, se eu preferir uma sentença, ou mesmo que haja um acordo ali, mesmo de residência alternada, se eu não trabalhar o conflito daquelas pessoas, esta criança vai sofrer. E o regime vai correr mal. E, portanto, o que é que se faz? Avalia-se e, em função disso, depois eu avalio se recorro à assessoria técnica especializada, que é a Segurança Social, ou se é uma coisa mais grave, eu nomeei uma equipa interdisciplinar
que tenho, são pessoas que têm a sua profissão e eu depois pago no quadro das custas, não é? Como técnicos, como peritos, para fazer este tipo de trabalhos. E o que é que fazem? Tenho um mediador, Sim. tenho um terapeuta freudiano, sistémico, tenho um terapeuta só sistémico, tenho uma terapeuta também psicóloga da área das constelações familiares, tenho uma assistente social que é uma professora universitária que trabalha aqui pro bono, 2 deles trabalham lá pro bono, a mediadora também trabalha pro bono, são pessoas, a mediadora porque está reformada e a professora universitária porque está aqui e não pode receber porque não é professora universitária, mas está interessada no projeto e portanto vem para aqui trabalhar pro bono. E tenho neste momento cães também, cães terapeutas, para determinadas situações, que é uma coisa agora recente, de há 2 meses para cá. E portanto, eu em função do diagnóstico que eu faço, do que está ali, não é? O tipo de conflito, o tipo de problema, se a criança tem ou não problemas, eu depois defino uma estratégia, não é? E então, mando essas pessoas para essas terapias e marco logo uma conferência para 5 meses depois, criando aqui um deadline, que é obrigando-os a trabalhar durante este período, não é? O próprio técnico. E é durante esses 5 meses que ficam a trabalhar com esses técnicos? Ficam a trabalhar com esses técnicos. Tem aqui na sala, tem aqui sala. E a função desses técnicos que é ajudar a resolver o conflito? Exatamente. Criar... Não é muito habitual os tribunais fazerem isto, fazerem parte, vamos pôr assim, os tribunais geralmente tomam decisões, não fazem parte da Eu já fiz assim, já trabalhei assim, já está. Eu já trabalhei e vi que isso era ineficaz. Porquê? Porque quando eu não trabalho o conflito, a seguir vem uma alteração, vem um incumprimento. Mas para além da processualização que está, eu sei que está uma criança a sofrer. Porque quando os pais estão zangados, enfim, os conhecimentos que eu depois adquiri na área da vinculação, mostram-me que são coisas horrorosas do ponto de vista do desenvolvimento daquela criança, não é? Uma criança nasce com 23% de desenvolvimento cerebral e por volta dos 25 anos atingirá ali a maturidade total do cérebro, mas não é certo que assim seja. E, portanto, eu vi realmente muitos problemas e disse assim, eu tenho que fazer coisas diferentes porque o que eu estou a fazer não tem... Mas o que é que esses técnicos fazem exatamente com os pais? São terapeutas, não é? Sim. Portanto, avaliam, às vezes, sei lá, não podemos falar sobre... Eles trabalham aqui no próprio tribunal? Eles não trabalham, eles fazem as sessões aqui. Não, isso eu percebi, fazem as sessões. São externos, não é? Não, eu percebi, quando disse trabalham é fazem as sessões aqui dentro do tribunal. Fazem, temos ali uma sala, temos 2 salas, aliás, temos ali uma sala e temos uma lá embaixo, na cave, em que eles fazem, e a Câmara cedeu-nos uma outra sala lá, também das instalações deles, para fazer este tipo de trabalho. E portanto eles marcam durante esses 5 meses, marcam um conjunto de sessões, às vezes falam só com um, às vezes falam com o outro, às vezes, e depois no fim então de certeza colocar os 2 em frente um ao outro, depois de se fazer uma avaliação, acho que é mais ou menos assim, fazem uma avaliação sistémica, às vezes falam com os avós, porque às vezes o problema não está no pai e na mãe. Veja só, esta análise às vezes foi o que nós aprendemos aqui durante estes 6 anos que eu estou a fazer isto, assim de forma mais intensa, é que a maioria das vezes nem é o pai e a mãe o problema, às vezes é a avó, às vezes é o padrasto, às vezes sei lá quem é, portanto é o sistema familiar que acaba por perturbar, não é? E portanto nós vamos trabalhar isso para que depois, 5 meses depois, se avalie. Como eu disse na introdução, e aliás já aflorou isso, já achou que a residência alternada não era o melhor sistema por criar uma grande instabilidade. Já teve essa opinião, que é uma opinião, eu não diria generalizada, mas que tem... é a opinião automática, por assim dizer. Vamos pôr, é cultural. Vamos pôr a coisa assim. Hoje acha o oposto, porquê? E qual é a evidência que existe, quais são as evidências que existe de que a residência alternada é melhor para as crianças? Eu já percebi que não acha que é melhor para todas as crianças, nem para todas as soluções, mas percebe-se que acha que é uma solução, uma boa solução dentro das possíveis. Que evidências é que existem que é uma boa solução? Para além da minha, da sua e das nossas opiniões científicas, e o que é que lhe fez mudar de opinião na sua experiência enquanto juiz? É assim, eu tinha o que era habitual e vinha na jurisprudência era a ideia de que a exposição da criança na residência alternada ao conflito era maior e portanto na residência alternada era maior do que na residência exclusiva. Sim. A ideia de que ter 2 casas era mau para a criança, não é? A ideia de que era preciso garantir as rotinas, mas curiosamente as rotinas desde que a mãe ficasse na casa morada da família, a casa antiga, não é? Sim. Porque se mudasse de casa, a criança, portanto, nunca seria isso, não é? Mas era esta a ideia. Manter a criança mais ou menos no mesmo espaço, com os mesmos amigos. No essencial eram estes os critérios que me levavam
a nem sequer aceitar por acordo. Portanto, eu acho que quando faço, quer dizer, nem aceitar por acordo, só que depois... E o que é que fez mudar a opinião? Há um caso logo em... A gente já vai depois... Há um caso logo em 2005 Sim. que tinha todos estes requisitos, isto é, pais em litígio, estilos completamente diferentes, pai de autoridade, mãe muito benevolente, vivia em 2 casas, e era um miúdo que tinha um desenvolvimento para aquele nível de conflitualidade. A gente tem que ver isto assim. Eles tinham um nível de conflitualidade grande. Tinha um nível de conflitualidade muito grande, não só processual, mas também na relação. E o miúdo tinha um desenvolvimento adequado. Assim, há aqui qualquer coisa. Nestes mitos, isto são mitos, quer dizer, temos que se ver o que é que é. Portanto, foi um caso específico que foi um caso específico. Que o fez. O regime tinha sido fixado por um colega meu, por acordo dos pais, em 1999. E eu tenho o caso 6 anos depois. Portanto, já tinha 6 anos de residência alternada, aquele miúdo naquela altura tinha 11 anos. Esse miúdo tinha um desenvolvimento para o quadro do que eu tinha numa residência exclusiva, com aquele nível de conflitualidade, teríamos um miúdo completamente destruído. Porquê é que isto é assim? Pronto. E depois a minha tese de mestrado foi sobre isso, porque eu depois, muito mais do que as evidências práticas que mexiam com as minhas certezas, que afinal não eram certezas nenhumas, vamos lá estudar porquê, não é? Primeiro, a conflitualidade na residência exclusiva... Nós depois aos mitos, já vamos, aos vários mitos. Eu queria dizer queria lhe perguntar que evidências, se há alguma evidência científica... É isso que eu vou dizer, não é? Do ponto de vista de evidências científicas, não é? Sim. Há vários estudos sobre a residência alternada e exclusiva, e eu comecei depois a visitá-los, a dizer em todos que a residência alternada diminuía o conflito, enquanto a residência exclusiva, por tendência, mantinha ou aumentava. E isso confirmava-se nos casos. Nos meus casos, não é? Esta é a vantagem de nós estarmos nos tribunais e começarmos, isto é mesmo assim. Só que eu não tinha, era muitos casos de residência alternada, mas curiosamente os que eu tinha eram todos melhores do ponto de vista... Mas não resultava, porque há uma ideia que pode ser verdadeira, não é? É que, em geral, quando vem uma residência alternada com acordo dos pais, é porque em geral, é porque já há menos conflito à partida. Sim, sim. Ou seja, só o facto dos pais... Agora as coisas estão a mudar porque culturalmente começa a ser mais aceito, mas quando não era, só mesmo pais que se davam bem é que optavam pela residência alternada. Isso não pode dar um desvio de... Não, quer dizer, mas é assim, eu nunca fixo residências alternadas definitivamente com conflito. Sim. Nem únicas. Mas fixa com alguma... Mas fixo no meio do conflito e depois trabalho, nos termos é que já referi isso, não é? E no fim, a maioria das pessoas que entram com conflito e que têm residência alternada acabam por depois alterar completamente a sua relação. Explique porque é que acha que a residência... Porque isso é que abala os mitos, porque mesmo as pessoas que aceitam a residência alternada dizem sim, se os pais se derem bem. Portanto, mesmo as pessoas que acham que a residência alternada pode ser uma boa solução, que não levantam outras, quase todas levantam essa questão. Eu tenho aqui que fazer uma declaração, eu tenho residência alternada, salvo seja, a minha filha é que tem residência alternada, eu já passei essa fase há algum tempo. A minha filha tem residência alternada, mas de facto a relação sempre foi muitíssimo boa. E devo dizer que até a mim me desafiou, acho convencido, mas até a mim me desafiou os meus mitos a ideia de que a residência alternada era uma boa solução em caso de conflito. Explique-me lá porquê. Não, lá está, porque vamos lá ver. Estamos a falar, o que é que me levou depois a fixar residências alternadas no meio do conflito, não é? Porque essa é que é a questão, não é? Se eu até ir para Sintra não fiz isso, porque eu estive em Louros primeiro, e a partir de 2009 fui para Sintra, e em Sintra apostei nisso. Claro, eu li estudos que diminuíam o conflito. E porquê que diminui o conflito? O conflito são emoções e são sentimentos. E quando nós fixamos uma residência exclusiva, aumentamos a frustração de um dos pais, para além dos problemas relacionados com a criança. Ora, a residência alternada traz a ambos os pais a ideia de que não perderam nada. Estamos a falar dos egoísmos, entre aspas, dos pais, ou os sentimentos dos pais, também existem. Sim, E, portanto, o facto de eles terem residência alternada, eles ficam mais tranquilos, menos frustrados. Os filhos são muito utilizados, sim. E, portanto, facilita porque o pai sente que também é pai, a mãe sente que se mantém mãe, e estas emoções positivas de manter a parentalidade, ou a satisfação, a realização como pai e a realização como mãe, facilita depois os aspectos posteriores
posteriores, porque o sentimento negativo da conjugalidade tenderá a ser morto por força da construção de um sentimento positivo na parentalidade. E não obriga um bocadinho também os pais, ou seja... E também os obriga a entenderem-se. Porque a residência exclusiva tem uma coisa absurda e que gera muito mais conflito, que é esta: a mãe fica com a ideia, ganhou para já. A mãe ou o pai, não é? Mas normalmente a mãe. Já na introdução já referiu isso. Mas, e depois fica com a ideia de que não tem que lhe dar nenhuma satisfação, porque essa coisa da guarda conjunta a nível das decisões é uma conversa. Porque as coisas que as pessoas não percebem, que uma coisa é a guarda conjunta e a outra coisa é a residência alternada. A guarda conjunta é a norma. Tem a ver com o exercício das responsabilidades parentais. É a norma hoje as decisões que se tomam. Hoje em dia isso é norma. É a norma. Mas aquilo é só no papel. Sim. Porque a maioria das pessoas a maioria dos casos que nós temos aqui com a residência exclusiva, com conflito, nem eles têm capacidade nenhuma de negociar nada, portanto, e também percebo até que as mães tenham mesmo de decidir sozinhas, porque senão a criança é prejudicada, não é? E a relação que os pais constroem com os filhos também é estranha, porque é uma relação de fim de semana, onde os pais, eu estou a dizer isto porque eu também já tive residência exclusiva, ou seja, já tive os dois sistemas, e a residência exclusiva é uma coisa em que os pais são uma espécie de programadores culturais, em que ao fim de semana organizam, e portanto não têm o cotidiano, não dizem que não. Não é ser pai. Não dizem que não, portanto, os pais muitas vezes fazem o papel dos porreiraços, não educam, não, é complicado, aliás, no fim de semana, não é? Se ao fim de semana não vai pôr de castigo, uma criança no único fim de semana que está com ela. Ou trabalhos de casa e por aí fora. E portanto é isso sim, quer dizer, a residência exclusiva acaba por aumentar o conflito porque existe aqui, acaba por se manter o distanciamento, etc. Enquanto na alternada eles obrigam-se a falar um com o outro, obrigam-se a partilhar. Por outro lado, eles têm uma ideia que é esta, é de que a criança está muito vulnerável entre eles. E todos estes pais adoram os filhos como nós adoramos os nossos. Isso é assim. Isso é uma vantagem que nós temos. Ou quase todos, vamos para quase todos. As exceções confirmam a regra. Sim. As exceções confirmam a regra. E, portanto, eles, por força da residência alternada e a ideia de que eles estão mais expostos ao conflito e que isso pode ser mau para eles, obrigam-os a conter todas aquelas razões, a forma como foram magoados. Não há conflitos inultrapassáveis? Eu julgo que não há. Acha que não há? Eu acho que tudo é ultrapassável. Desde que as pessoas estejam disponíveis, depende da própria pessoa. E não há pessoas que estão disponíveis para ultrapassar conflitos? Eu tenho um ou outro caso que sim, mas as exceções confirmam a regra. Repara, eu só não consegui... Num caso em que o conflito é evidentemente, não é evidentemente, mas se revela inultrapassável, continua a achar que a residência alternada é uma possibilidade? Pode ser. Mesmo assim pode ser. Ou seja, pais que se continuam a dar mal podem aprender podem aprender a funcionar, a gerir isso. E portanto, porque há pais que se dão mal o resto da vida toda e às vezes compreende-se por traumas bastante fortes, etc. Sim. Depende da forma como eles estão, porque eles podem estar zangados um com o outro, mas podem, apesar de tudo, estar centrados no filho. E se estão centrados no filho, protegem-no, portanto, contêm-se. Sim. E, portanto, depende. E cada caso é um caso. Mas também há pais ou mães que não se contêm. Esses aí, a residência alternada, de facto, essa deve ser afastada. Quando não se contêm. Quando o filho acaba por ser indiferente que esteja a sofrer. Impõe a residência alternada a alguém ou não? Eu neste momento, como não faço julgamentos desde 2013... Não faz? Como é que faz? Julgamentos em sala, em contencioso, não é? Portanto, consigo ser tudo antes, não é? Tudo por acordo. Porque eu li numa entrevista sua, em não sei quantos casos, foi 2 ou 3 vezes Desde 2009 fiz 2 julgamentos. Nem eram processos meus, eram processos que vinham de trás. Sim. E desde 2013, desde março de 2013, não fiz nenhum julgamento ainda. Portanto, E temos entradas, vamos lá ver, para as pessoas perceberem, temos entradas de tutelares cíveis na ordem dos 500 por ano. E consegue convencer as pessoas a chegar a acordo? Não é convencer, elas transformam-se, não é? Porque nós alteramos o sentimento das pessoas, não é? Nós damos a disponibilidade. Quando colocamos estes técnicos a trabalhar... Tem consciência que isso é uma coisa quase estranha à cultura judicial portuguesa. Desde 2015 temos uma lei que manda fazer isso, não é? Isso não impede que seja completamente estranho. Não, porque as leis não alteram comportamentos dos operadores. Sim. E isso é verdade, não é? Mas deixe-me só dizer uma coisa em relação à residência alternada, que é a questão que você disse em relação às evidências científicas. Qual foi a explicação para uma criança não ter problemas com o lugar? Porque a criança tem que ter um quarto e tal, tem que ter o seu lugar e isso é muito essencial e tal. Qual é a explicação científica para isso? Primeiro é perguntar para que é o lugar.
Porque essa pergunta foi a primeira que eu fiz. E talvez a minha licenciatura em Filosofia tenha facilitado, porque nós trabalhamos o lugar em Filosofia. O lugar é a zona de segurança. Não é? Nós temos a nossa casa, a nossa sala. Para quê? Para chegar lá, recuperar e depois voltar a explorar o mundo. E na criança? O lugar é a zona de segurança? Não. Uma criança bebê tem lugar ao colo, o mais possível. As pessoas acham que sim. Não tem. Mas muitas pessoas com quem eu falo acham que a importância do quarto, por exemplo, que é uma coisa que devo dizer que me perturba um bocadinho, porque um adolescente isso é verdade. O lugar parece-me que é bastante importante para um adolescente. Porque o adolescente está-se a libertar dos pais e o primeiro sítio que encontra para se libertar dos pais é o quarto, não é? É o seu lugar. É fechar a porta, não é? Esse é o processo de autonomização. Portanto, eu Agora, tinha essa antes ideia. disso, o lugar são os pais, não é? Veja o absurdo. Dizia-se assim, não, se a criança for adolescente, a criança já pode fazer uma residência alternada. É o contrário. Porquê? Porque o que é o lugar? Qual é a parte que gera segurança à criança? É a presença do pai e da mãe. Porque se o pai e a mãe não tiverem em presença suficiente, a criança sofre uma coisa que é abandono. Porque não há tempos suficientes do pai ou da mãe. Este abandono, estudado num estudo feito nos Estados Unidos com recurso a tomografias, este sentimento de abandono é a mesma coisa que o murro no estômago, do ponto de vista cerebral. O sentimento que ela tem dá a mesma imagem tomográfica, levar um murro no estômago e para além disso a própria criança sente que se o pai ou a mãe não está, sente que tende a sentir que não é suficientemente bonita, não é? Quando elas são mais na primeira e na segunda infância, não é suficientemente atrativa, gera grandes problemas ao nível da sua autoestima. Ora veja isto. Quer dizer, que absurdo. Para mim é o contrário. Quer dizer, na primeira infância, as crianças bebés têm um problema. Não podem estar mais do que 72 horas com o mesmo cuidador. Isso tem a ver com questões do mamífero e da bebés. Mas isso, pronto, se ela é muito pequenina, eu já fico sem residências alternadas de crianças com 3 meses. Já fico, se não estava a ser amamentada. Mas há o problema da amamentação. A amamentação até os 6 meses, 9 meses. Mas a partir daí pode começar a ser problema. Sim. Porque depois a amamentação a prolongar-se gera... Isso é um debate hoje em dia. Gera problemas de autonomização. Há uma tese de que há mães que vão mamar enquanto... Pois, mas é assim, nós na regulação das responsabilidades parentais estamos sempre a diminuir danos. Isto é, o ideal era o pai e a mãe estar juntos e podia ser amamentado até aos 2, 3 anos, 4 anos, não havia problema nenhum. O problema é que eu não posso manter a amamentação a partir dos 9 meses, eu tenho ali entre os 6 e os 9 meses, pronto, eu levo até os 9 meses. Porquê? Porque estou a prejudicar a vinculação da criança ao pai. E prejudicando a vinculação, que é no fundo a base segura dela e é no fundo é a mecânica ou o coração do desenvolvimento, que é a presença do pai e da mãe e dos modelos, eu estou a prejudicá-la muito mais do que garantir-lhe, porque já lhe dei os 9 meses necessários, cientificamente considerados do ponto de vista da imunização e da importância disso. Portanto, eu estou sempre a diminuir danos, eu não estou a dizer que podia-se amamentar até aos 2 anos, podia, mas só que estou a prejudicar a vinculação. Portanto, em relação... E porquê é que na adolescência acha que... Exatamente, porque a criança, o que é que faz? O cordão umbilical psicológico chamado vinculação, isto é, eles precisam de estar seguros. E estão seguros na presença de nós pais. E depois exploram o mundo, depois voltam para nós, etc. Quanto mais pequeno, mais esse cordão umbilical é intenso. Com a autonomização, eles começam-se a libertar de nós, transportando essa segurança para quem? Para os amigos, para o lugar. E, portanto, na adolescência, a criança já dá muita importância a todos esses aspectos, ao seu lugar, aos seus amigos, etc. Portanto, a sua base segura é essa. A sua base segura é essa. E, portanto, quando um adolescente me diz que não quer uma residência alternada, e me dá normalmente estes fundamentos, porque tenho os meus amigos, porque é o meu lugar, etc., tudo bem. Mas todos os adolescentes que têm a residência alternada anterior querem mantê-la. Porquê? Porque os dois lugares, os amigos já estão criados, e portanto há um processo de desenvolvimento adequado. Confesso que há uma parte que me espanta um bocadinho, é porque acho que as pessoas não se apercebem da capacidade de adaptação das crianças. As crianças não têm problema nenhum, os adultos é que têm muita dificuldade em adaptar-se, elas não. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Há, no entanto, uma solução que muita gente defende, eu até conheço alguns casos, para pais que têm capacidade financeira para isso, de serem os pais a alternar.
Qual é a sua opinião sobre esse assunto? É assim, Ou seja, de pais terem... Eu sei uma casa, deixam lá a casa morar da família e eles ficam em casas diferentes. O que eu conheço teve até razões económicas, que eram muitos filhos e não havia capacidade dos dois terem uma casa da mesma dimensão e, portanto... Mantiveram-nos lá todos e arranjaram para si próprios casas pequeninas, casas de solteiro. É uma solução, mas eu não gosto muito. Porquê? Porque lá está, porque a criança precisa do lugar e o lugar tem que ser... Mas assim o lugar tem um lugar, que é o dela, que é o único, não é? Se for muito pequena é bem complicado aquilo, porque a criança precisa, para já não estou a ver, parece-me muito difícil os pais refazerem a vida assim, não é? Não só refazer, não sei se me sinto bem, dormem em camas diferentes. Sim. Aquilo é o lugar deles, eles sentem-se lá como... Quer dizer, se o pai está feliz e seguro no seu lugar, a criança aceita esse lugar e precisa desse lugar, porque a criança nunca fica com os pais, que eu saiba, não é? Os miúdos agora ficam até aos 40 anos, não é? É verdade, mas não é por uma questão de necessidade. Sim. Mas nenhum filho fica em casa. O lugar dos pais nunca é o lugar deles. Portanto, eles precisam do lugar dos pais, como modelo e como construção, ou um treino para ir à outro, é? O lugar deles será sempre outro. Criar um lugar ali, intermédio, em que eles não se vão sentir ambos, muito difícil do ponto de vista da sua organização pessoal e até de retomarem a sua vida conjugal, é bastante complicado e não parece que do ponto de vista da criança seja muito bom, mas admito que possa funcionar. Tem consciência de que há aqui uma questão financeira também, não é? Ou seja, que para ter residência alternada é preciso, uma das razões porque a criança ficava com a mãe e o pai fica para pagar uma pensão de alimentos, é porque isso, apesar de tudo, é mais económico. Ou seja, ter uma casa preparada para ter crianças, apenas uma, sai mais barato. Ou seja, se tem em conta as dificuldades, então ainda por cima estar numa zona, no meio rural, portanto, que não é muito abastado, na maior parte dos casos, se não há algumas dificuldades económicas na residência alternada. Eu não vejo as pessoas... Até apesar de ter duas casas preparadas para ter uma criança. Um quarto faz... As pessoas aqui não têm grandes dificuldades. De espaço, não é? Espaço. Não é? Têm casas, têm tudo. Imagina, por exemplo, uma coisa em Lisboa, onde faz uma grande diferença ter um T1 ou um T2, não é? Sim. Se não tem, também não podemos, não é? Fixar. Mas a maioria das pessoas, esse problema a mim não me é colocado muitas vezes. Quando não pode, não tem casa em condições, não pode deitar a criança num quarto, etc. Olha, não se fixa, não é? Nós antes da entrevista estávamos a falar sobre isto, a substituição todos os tribunais são pensados para o conflito. Os tribunais são pensados para o conflito. Os advogados são formados na cultura do conflito. E os juízes são formados a pensar como resolver um conflito, por quem decidir. Pensa que a substituição de advogados por mediadores, os advogados representam os pais, o que é um bocadinho absurdo, porque é suposto que ali o fundamental, quando estamos a falar da guarda da criança, é a criança, não são os pais. E, portanto, acha que a substituição de advogados por mediadores que representem as crianças não seria um passo importante para afastar o conflito das decisões da guarda dos filhos? Não acha que os advogados, com a cultura que têm, acabam por ser um elemento que favorece a continuação de um conflito que já existe? É assim, a experiência que eu tenho com os advogados eu estive em Sintra e foi lá que comecei, digamos, de um ponto de vista mais intenso, ou mais sistematizado, ou mais pensado e mais trabalhado este tipo de, o que eu chamo de justiça restaurativa e não uma justiça contenciosa. O que o Daniel está a dizer é uma justiça contenciosa, não é? Lá está, alegação, julgamento, factos, subsunção dos factos ao direito e sentença. Só que isso, o conflito mantém-se. E o problema mantém-se, um ganha, o outro perdeu, e portanto a frustração é maior. Para além disso, metade da família materna é mal da família paterna, em sala, o que deixa a criança completamente sem família, não é? A criança fica sem família. Aliás, eu tive uma vez um caso no miúdo, que havia ali um grande conflito, até por causa de uma coisa, de uma escola, não sei o quê, e o processo era de uma colega, aliás, e ela pediu-me para fazer a diligência, por algum motivo eu fiz a diligência, e eu depois chamei o miúdo tinha para aí 5 anos, e lá consegui acordo, em sala. E chamei o miúdo, depois o miúdo não estava lá, a gente chegou a acordo, depois chamei o miúdo e estava metade da família materna e metade da família paterna lá. E eu disse assim, quem são aqueles? O miúdo, não sei quem, não lembro o nome dele. Quem são aquelas? Aquele é o meu tio, do lado do pai ou da mãe? Já reparaste que eles estão, e já não era para eles, era para eles todos, já reparaste que eles não se acham da tua família?
é que eles estão zangados todos um com o outro, estás a ver, olha, uns dali, outros da colar. Eles, para te respeitarem, se calhar deveriam perceber que são todos da mesma família, da tua família. E deviam-te respeitar assim. Isto foi para, no fundo, chamar a atenção que os adultos aqui sobrepõem-se muito às crianças. Os advogados. E os adultos conseguem compreender isso? Chamados à atenção? Não sei, a gente lança assim, a gente chama-os a atenção para este olhar diferente. Há pessoas que apanham. Essa é a grande surpresa minha, não é? É porque as minhas conferências começam, de facto, com uma terapia cognitiva, que é explicar a parentalidade, porque eles não sabem ser pais. Nem nós sabemos, não é? O sistema não está pensado para conflito, o sistema está pensado para as coisas funcionarem bem, ou que mesmo separados dão-se bem, mas quando não dão, os efeitos que isso tem no desenvolvimento das crianças, é preciso explicar isso aos pais. Eu tenho alterações aqui só com essa terapia cognitiva, que é dada com PowerPoints, com vídeos, etc., em que eu explico os efeitos, os estudos que há sobre os efeitos que aquilo tem nos filhos, usando o quê? Usando o conhecimento para conflituar com aquilo que eles... Acha que o facto de ser juízes dá uma maior autoridade junto dos pais? Dá completamente diferente, não é? É completamente diferente. E acha que isso é igual num meio como Mafra, ou por exemplo se fosse... É igual. É igual. É igual. Eu já estive em Louras, dizem, se fosse para Cascais, a situação seria diferente. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Estamos aqui na advocacia. Não olham para os juízes da mesma maneira, vamos pôr a coisa assim, porque é uma questão social, não é? A forma como se olha para o juiz, como uma autoridade, reduz à medida... Acho que um dia eu vou para Cascais só para provar que se pode-se fazer diferente. Para mim disseram, estás em Louros é diferente, não sei o quê, vai para Sintra, aí é diferente. Sintra e Louros são processos intensos do ponto de vista da quantidade de processos, e curiosamente Mafra tem mais processos que Sintra, do ponto de vista, considerando Não sente que há uma diferença socioeconómica na reação a esse tipo de, quer dizer, lógico, de abordagem? A verdade que as pessoas, quanto mais cartesianos, e quanto mais cartesianos, pessoas com mais habilitações, menos estão disponíveis ou humildes para receber a informação da parte do juiz. Isso é tendencial. Essa exatamente a minha. Eu, ao longo do tempo, fui tentando lidar com isso. E tentando lidar com isso usando as armas que tenho ao nível daquela pessoa, no fundo, tentando... fazer. Mas falando dos advogados, estávamos a falar... dos mediadores. São dos mediadores. Mas eu tenho mediadores. Sim. É assim, eu dos advogados digo assim, o problema não são os advogados, o problema é o sistema. O sistema de conflitos. O sistema legal ou processual é contencioso. Sim. Embora isto seja jurisdição voluntária, isso é conversa. Porque na prática andamos a gravar as declarações do miúdo, queriam que se gravasse as conferências de pais. Porquê que é a gravação? Para o contencioso. Não é? Tudo para o contencioso. O que faz logo com que os pais falem de uma determinada maneira. Se tudo está preparado para o contencioso, eu preparo-me para o contencioso. A verdade é que em todos os processos que eu não consigo, a maioria dos processos, todos. Mas não há uma cultura de... Todos os processos que eu não consigo resolver, mas estamos a falar de uma percentagem para aí de 2%. 2%. Os que eu não consigo resolver de forma adequada, isto é, mudando o comportamento dos pais, fixando um regime que eu sei que não vai proteger as crianças, mas tenho que o fixar, resultam de advogacias contenciosas fortíssimas, por várias razões. Agora, a maioria dos advogados são preciosos. E é assim, os advogados... Acha que os advogados se adaptam à cultura, dançam a música que... A adaptação que eles fizeram, por exemplo, a mim em Sintra, ou estes de Mafra, é brutal, porque eles também tocam em função do maestro. Quem é o maestro? É o juiz. Portanto, eles sabem, quando vêm trabalhar comigo, os que já sabem trabalhar não vale a pena que já sabem qual é o nosso método de trabalho, portanto o objetivo deles é muito mais ouvir o cliente, aconselhá-lo. Por exemplo, eu às vezes um pai está a faltar uma terapia. Mas apanhar aqui advogados que não conhecem, imagino, não é? Sim, têm que ser doutrinados. Sim. Há advogados que vêm preparados para... Há advogados que vêm preparados para a guerra. Estamos a falar de uma porcentagem muito pequena. Aliás, a Ordem dos Advogados fez uma série de ações de formação comigo ao longo do país em 2015, precisamente para trazer este novo paradigma. Acho que nós estávamos a falar antes, acha que os advogados de família deviam começar a ter menos a cultura do civil e do criminal e mais a cultura do direito comercial, que é muito baseada na negociação, não é? E pouco no conflito. Mas agora estou a dizer, aqui em Sintra, quando eu trabalhei, eles tinham essa cultura comigo, uma cultura mediadora. E aqui em Mafra também têm.
Eu não tenho nenhum advogado em Mafra que seja numa cultura contenciosa comigo, nenhum. E agradecem por isso, porque a maioria os advogados são pessoas, todos têm família, portanto não é por aí, quer dizer, eu não tenho esse problema com os advogados. Eu acho que o que tem que se mudar é o paradigma, mas não é só os advogados, é o paradigma também para os procuradores, é o paradigma para os juízes. É este paradigma que tem que mudar. E você depois muda o paradigma e os funcionários funcionam de maneira diferente, os advogados funcionam de maneira diferente, os procuradores, muda tudo, não é? Qual é a percentagem de casos, eu acho que não há números, mas há alguma ideia, eu vi números seus, mas eram muito indicativos, qual é a percentagem de casos em que os tribunais optam por residência alternada? Há alguma estatística? Isso é estranho, não é? Não, isso é estranho. Como é que os tribunais, é uma das coisas que me perturba, como é que se pode fazer uma política de família não tendo a noção, não é? Por exemplo, em Espanha temos, a Catalunha tem 40 e tal %, nós sabemos, por cada uma das províncias... Mas não é extraordinário, não é extraordinário. Em Portugal não há. Que essa recolha não seja feita. Bem fácil, pode ser feita junto da Conservatória, a Conservatória poderia fazer isso. Na realidade, eu acho que o que deveria ser feito era estudar quais são os regimes que são, depois conseguir perceber o que é que voltou a acontecer, se voltou a existir conflito ou não voltou a existir conflito nos tribunais, pelo menos. Ou seja, não há muito trabalho por fazer. Pois a estatística era fundamental. O número que eu ouvi dizer, com base numa amostra de uma colega sua que estava a fazer um estudo, era 3%. 3%. Não era uma 3%. coisa que houve uma colega minha. Irrelevante, não é? Houve uma colega minha, não sei se é essa, que fez um estudo sobre a audição de crianças e ela ouviu 19 juízes, sim, entre os quais a minha pessoa. Que é capaz de alterar um bocadinho logo. Mas mesmo assim deu 3%. Sim. E portanto veja que há colegas que têm 0. Dos 19, estávamos a falar desta zona de Lisboa, zona do Porto e Guimarães, Braga. É muito abaixo dos países europeus, não é? Vamos imaginar, 3, 5, não será seguramente mais de 10%. Nunca. É muito abaixo dos outros países europeus. Muito abaixo. E porquê? Porquê é que acha que isso acontece? Não, quer dizer, porque, não sei, eu não quero estar a especular. Estamos a falar, também existe noutros países, a cultura do conflito, também não é uma coisa portuguesa especificamente. Eu acho, mais tarde eu acho que isto é aqui uma isto é um jogo de poder. A parentalidade é poder. Claro. É poder, portanto, e eu estudei isso na minha tese de mestrado e vi, quer dizer, estas variantes do feminismo, que é o femismo, já lá vamos. Que acabam por... Lá vamos à parte em que é linchado, não por mim, mas porque... Eu sou linchado, não tenho problema nenhum. Mas eu depois me apercebi disso. Mas esta corrente não existe só em Portugal, existe em todo lado. No entanto, há muitas... Eu, por acaso, a minha tese é que é a oposta. Eu acho que a razão... Ou seja, acho que nós ainda estamos na fase anterior, ou seja, em que é do machismo ainda. Ou seja, que é a ideia... que as mães é que devem ficar com as crianças, é filha do machismo. É filha do machismo. Que as mulheres têm mais jeito para tomar conta dos filhos. Diferente, não é? Temos de ser uma sociedade em que... E depois há razões económicas, eu acho que também há algumas razões económicas. Uma colega minha dizia-me assim, tu em Mafra é tudo fácil, porque aqui é tudo fácil para decidir e tal. Eu também depois transmiti isso. Está bem, tu estás em Lisboa. É fácil fixar residências alternadas numa sociedade já de classe média alta. É difícil, de certeza, numa sociedade de classe média baixa, que é a minha de Mafra, não é? Porque é mais tradicional, é mais resistente a este tipo de... Eu tenho 50%. Mas diga uma coisa, não sente por parte das mães alguma resistência que vai para lá do egoísmo e que é cultural? Ou seja, que as mães se sentem culpadas... Sentem-se. Pela própria sociedade. As próprias sociedades dizem, se entregas o filho, és má mãe, és má mulher. A Associação, e agora vamos à parte difícil, a Associação para a Igualdade Parental entregou uma petição ao Parlamento que poderá ter andamento legislativo, tudo indica, aliás, que poderá mesmo ter, ou seja, que poderá pelo menos chegar à discussão no Parlamento, para além daquelas discussões das petições que se fazem, e onde se defende a presunção jurídica da residência alternada. Acha que esta alteração, tendo em conta a sua experiência, que nos expressa aqui, que esta alteração é realmente necessária? É necessária, porque isto é uma questão cultural. Ou seja, mas com a legislação que existe, já é possível fazer mas os magistrados são filhos da sociedade e do sistema onde foram formados. Sim. E eu também... E acha que isto é um sinal para os juízes? É um sinal. É um sinal do legislador a dizer... Não, do legislador a dizer que quer uma sociedade mais igualitária, quer mais direitos para a criança, a direito a ter pai e a ter mãe. Isto não pode ser meramente conversa. Mas isto não obriga, não é? Portanto, não obriga, porque... ou seja,
O efeito prático é nulo, não é? Os juízes poderão continuar a decidir como entenderem a decidir. O fundamento é porque é que não é possível. Isto obriga-os a passar primeiro chegarem a pensar, acha que há colegas seus que nem chegam a pensar na residência alternada? Não chegam. Como eu não chegava, eu era contra. Portanto, eu era contra, literalmente, porque lá tinha aquelas ideias dos efeitos que isto tinha na criança, portanto, e a partir de 2008 já era possível, e eu também não fixava a não ser por acordo. Eu só comecei a fixar sem acordo, mas depois no fim com acordo, é certo, mas sem acordo no início, com regimes provisórios, às vezes com factos e tudo, para fixar com acordo, com alguns recursos todos confirmados pela relação de Lisboa, mas poucos recursos. No fim eles chegam todos a acordo, mas chegam a acordo não é porque os obrigo, chegam a acordo porque estão melhor na vida, porque a relação melhorou. Para si esta alteração legislativa tem todo o sentido, mas não mudaria nada no seu comportamento? Não, nada, zero, não é? Então acha que é um recado do legislador para eu acho que esse é o papel do político, não é? O político é apontar uma solução que seja melhor para a sociedade e portanto eu acho que era importante. Como é que reagiu à carta das associações como a UMAR, a APAV, a Associação Capazes, a Associação das Mulheres Juristas, o que neste caso é até especialmente relevante, contra esta mudança legislativa? Leu a carta de certeza, não é? A carta não diz nada, quer dizer, a carta não diz nada, reproduz mitos, eu não... Mas ficou espantado? Fiquei espantado. Ou trabalha nesta área, se calhar já conhecia... Nunca pensei que se fizesse uma coisa daquelas, porque realmente é tão mau. Mas quais são as críticas que faz àquela carta exatamente? É porque as pessoas que estão-nos a ouvir, muitas delas, eu li a carta, mas muitas delas não a leram, não é? Eu às vezes as pessoas vêm discutir comigo sobre a residência alternada e os efeitos da residência alternada. Bom, mas a única pessoa que fixa tantas residências alternadas e tem tanta experiência de residência alternada e que mantém às vezes residências alternadas provisórias e sem ser acompanhadas durante 2 anos e que vai vendo aí as pessoas aqui na rua, porque isto é um sítio pequeno, de 1 ano e tal depois, como um dia deste aconteceu, então como é que as coisas estão e tal... Está tudo bem. Quer dizer, eu é que tenho experiência de residência alternada. Portanto, todos aqueles mitos que estão aí nessa carta, que eu também comunguei alguns... Aliás, nós passámos aqui por alguns deles e eles vão um bocadinho mais longe, como por exemplo dizer que só deve haver residência alternada quando os pais têm os dois um emprego seguro e amigo da família, que são coisas que eu nunca me ocorreu sequer como ou seja, que alguém não pudesse ser pai porque não tem um emprego seguro, não é? Quer dizer, é que há uma estratégia de poder aqui que está muito para além das crianças e há um uso das próprias crianças e da parentalidade para fins que no fim serão os mesmos do feminismo, mas não são este feminismo que eu defendo, que eu também sou feminista do ponto de vista dos valores, não é? Como é lógico, mas eu acho que está a usar isso para esse... Mas há ali um elemento importante que eu gostava que falasse, que é aliás o que atravessa toda a carta e que é um elemento real de preocupação. Se não há o risco real, com esta presunção do suspeito de violência doméstica ficarem com alguma vantagem, ou seja, porque nós falámos aqui todos destes casos, mas não falámos dos casos de divórcio em que há violência doméstica, que é um caso um bocadinho mais complicado de gestão, porque não se trata apenas de conflito, trata-se da existência de um crime dentro da família. Não acha que, apesar de serem assuntos diferentes, são assuntos que se cruzam? Qual é a sua percepção em relação a essa matéria? Isso é um problema que o crime resolve e condena. Sim. O que eu procuro fazer na família é adaptar estes pais... Mas há muitos pais com comportamentos patológicos. Esses não? Não, o que eu estou a dizer, e que como sabe, a utilização dos filhos em caso de pais desses, por exemplo, há pais que não largam, continuam depois das separações a perseguir as mães. É isso que eu estou a dizer, eu avalio o quê? E o facto de eles terem a guarda dos filhos dá-lhes um poder sobre as mães. Eu mesmo casos muito graves de violência doméstica que tive... eu já tive casos em que afastei os pais, literalmente. Porquê? Porque eu avaliei que eles não estavam centrados nos filhos, estavam centrados na mãe e usavam aquilo para chegar à mãe. Agora, eu é que tenho que avaliar muito bem o sistema e a minha equipa externa é muito, muito boa nisso, não é? Porque está em cima do caso, houve aquelas pessoas muitas vezes, vamos aos locais ver como é que as coisas estão, etc, etc. Estamos em cima do caso e avaliamos se aquela pessoa está centrada na mãe ou se está centrada nos filhos. Um dos debates em torno do conflito, e até há alguma acusação de violência doméstica, é em torno do conceito de síndrome de alienação parental, em que as crianças criam um sentimento de repúdio com os pais por ser vítima de manipulação continuada do outro. Este conceito é muito contestado. Eu, aliás, estive a ler um seminário que houve no SES sobre o assunto Contextos,
contraditórios sobre esse assunto. Qual é a sua convicção nesta matéria? Síndrome não, porque não está a a Organização Nacional de Saúde, A Organização Mundial de Saúde, sim. não avalia. Não avalia como... Mas é assim, o problema da alienação parental... Ele existe ou não existe? Existe. A alienação parental? Quem está no campo sabe, não é? Sim. Como é que eu compreendi a alienação parental? Você, veja só, o processo de vinculação da criança... Portanto, contesta no sentido que considera que o síndrome propriamente... Não consideram não que seja do ponto de vista da criança, sim, que na criança que existe um síndrome por força disso. Mas que há um maltrato psicológico, há. E há um uso indevido da vinculação. É impossível negar a alienação parental. O que é a alienação parental? É o uso da influência normal que decorre da vinculação de um pai. Porque o que é que um pai faz a uma criança? Determina no mundo quem é válido e quem é inválido. Se você não gosta de uma pessoa, o seu filho tenderá a não gostar dessa pessoa. E se for próxima, ele vai. E às vezes nem se diz uma palavra. E, portanto, isso resulta do processo de vinculação. Quem nega a alienação parental nega a vinculação, porque é a capacidade que eu tenho de influenciar um filho, não é? Eu costumo dizer na brincadeira, os meus filhos são do Benfica, isso não é alienação. Mas por acaso eu acho que é um bocadinho, acho que é um bocado alienação. Mas para um sportinguista deve achar que eu os alienei, não é? Sim. Portanto, porquê? Porque eu influenciei pelo meu benfiquismo, sim, não é? Eu influenciei a ser do Benfica. Sim. Como os meus filhos gostam dos meus amigos e se calhar não gostam tanto das pessoas que eu não gosto. Isso resulta do processo de vinculação. Portanto, é muito fácil usar esse meio para, no fundo, contaminar uma criança e induzir-lhe contra outro pai. É tão fácil, quanto mais pequena, mais fácil. Portanto... Tem casos de crianças que rejeitam o Mas não, o pai e a mãe, neste momento, os casos mais graves que eu tenho são pais que alienaram os filhos em relação às mães. Pois. Eu, neste momento, tenho 3 casos, 2 deles são de pais. Portanto... não é assim. Isto também não é às vezes... Isso é muito difícil de resolver, não é? Depende. Isto às vezes, isto também não é... Depende do tipo de vinculação que se tem. Há uma vinculação insegura, ambivalente, que é complicada. O pai é muito frágil, ou a mãe, não é? É muito frágil e a criança fusiona-se com o pai por força de uma vinculação insegura. Também isto tem questões aqui da área da psicologia que são muito importantes para depois saber tratar isto. Portanto, quando tenho um problema de alienação parental, estou a avaliar que tipo de vinculação é que existe. Porque se for uma vinculação segura, é fácil reescrever a história na cabeça do miúdo. Muito fácil. Porque o miúdo tem uma vinculação segura e a mãe não consegue. Ou se for uma vinculação evitante, ela também não consegue. O que é isso? A evitante é uma mãe distante, ou um pai distante. E, portanto, a criança está muito sozinha, o pai não lhe dá a segurança de vida. E para um pai destes que tem uma vinculação destas, tem muita dificuldade em influenciar um filho, está a ver? Portanto, estas questões são muito mais complicadas do que às vezes as pessoas pensam. Para terminarmos, não ficou espantado por se ter transformado num alvo dos movimentos feministas? Não esperava que acontecesse antes dos movimentos conservadores? Ou seja, eu tenho visto que os movimentos feministas não o veem com muito bons olhos, pelo menos os movimentos feministas que existem e que estão no terreno. Eu devo dizer que isto para mim foi este é um assunto que me interessa, mas que nunca tinha prestado atenção aos contornos políticos do tema, apenas os mais psicológicos e pessoais e sociológicos. Fiquei abismado porque estava convencido que as feministas eram todas defensoras da residência alternada como uma boa solução, até porque tem enormes vantagens para as mulheres, não é? De empoderamento das mulheres na sociedade. Completo. E porquê é que acha que isso aconteceu? Tentando olhar com o mesmo distanciamento que olha para os outros conflitos, tentando olhar para esse conflito com algum distanciamento. Eu pus-me a jeito, quando fiz a minha tese de mestrado, estudando a história das mulheres ao longo destes anos e os movimentos feministas, percebi o que é que era um movimento de esquerda, dita esquerda, não é? Deste feminismo, e um movimento mais liberal do feminismo em si, que pugna pela igualdade entre o homem e a mulher e não pela supremacia da mulher sobre o homem. Acha que é supremacia ou acha que tem a ver com a ideia de uma identidade de mulher, da afirmação de uma identidade feminina que a esquerda mais identitária tem? As mulheres e os homens são diferentes, eu acho é que eu não tenho problemas nenhums com isso, ainda bem que somos diferentes, incomplementares. Eu não aceito é que esse movimento, não é só em Portugal como aliás diz, e há muitas feministas que se insurgem contra isto, não é?
Solro fala sobre isso, e há outras que eu não me lembro agora, que eu na altura estudei, e fiquei também surpreendido que os homens não diziam uma palavra. Porquê? Porque tinham medo de se achar, de ser catalogados como machistas. Quer dizer, parece que, quer dizer, que absurdo. Mas não tem ideia que se criou aqui construiu aqui, eu fiquei um bocadinho perturbado agora com isto da carta, por ter percebido que há uma guerra antiga entre associações, entre os homens que lutam pela igualdade parental, por estas, em alguns casos, homens e mulheres. Mas em alguns casos pessoas que tiveram experiências negativas e, portanto, ou seja, que também desenvolveram, o que eu tenho um bocado de sensação é que temos nos dois campos homens que tiveram experiências negativas daquilo que poderíamos chamar a alienação parental, ou seja, que foram afastados dos seus filhos, e do outro lado também muitas mulheres que tiveram experiências negativas do ponto de vista, em muitos casos, de violência doméstica e que foram vítimas de violência doméstica, e depois um campo político que ultrapassa os partidos políticos, na realidade, não tem nada, aliás, a ver com os partidos políticos, de uma trincheira que se está a construir em torno deste debate, que se calhar pode vir a criar bastantes problemas olha, por exemplo, na aprovação desta lei, mas não só na forma como se debate este tema. Não sente que há uma trincheira que se está a formar neste debate? Sinto, tanto que há tempo eu estive no SES a falar sobre isto, eu não estive a falar, eu estava no público, não é? E eu fui praticamente, quer dizer, eu acho que nem fui respeitado. Por dar a minha opinião, é proibido dizer qualquer coisa contra isto, não é? E porquê é que acha que isso está a acontecer? É que eu digo, eu estou a esta minha voz de surpresa corresponde, eu fui surpreendido há pouco tempo por isso, porque julgava que nos movimentos mais progressistas e mais avançados a defesa da residência alternada era, como uma boa solução, era uma coisa consensual. Pois, mas não é. Não é porque a parentalidade é poder. E, portanto, se quer é ganhar a luta do poder do homem e da mulher, isto é um absurdo, a criança é um objeto. Quer dizer, eu luto para que a criança tenha direitos. E para ter direitos eu tenho que colocar o pai e a mãe em igualdade, porque senão ela nunca terá direitos, nem sequer será a pessoa, será um objeto do litígio. E é lógico que eu posso... Mas não faz algum sentido... Agora estou a fazer de advogado do diabo, mas não faz algum sentido... As mulheres têm menos poder na sociedade que os homens, acho que isso é indiscutível. Numa estrutura, neste momento, entram 8 mulheres para cada 2 homens, é em 10. Mas continuam a ter, olha para o número de mulheres no Supremo e percebemos... mas chegará lá, mas daqui a pouco temos que estar tudo alterado. As mulheres têm menos poder na sociedade, ganham menos, em média, ganham menos. Mas ganham menos... Estão menos nos locais, estão menos nos órgãos de decisão. Mas você acha... O Parlamento só conseguiu ter um terço de mulheres impondo através da lei. A minha pergunta é... Não é normal que quando igualizarmos as relações, e bem, entre homem e mulher em relação aos filhos, por exemplo, isso venha a refletir o maior poder dos homens que das mulheres? Não, ao contrário. E até aí as mulheres Veja lá, poder que têm. você acha que o mundo do capital alguma vez vai pagar um vencimento a uma mãe que tem que ir buscar um filho às 5 horas? Acha? E o homem pode trabalhar até às 11? Ou à meia-noite, e uns 15 dias ao fim de semana até pode ir trabalhar, e ela não... Ela não dizer que eu, por exemplo, há uma coisa que eu defendo, é que a licença de paternidade, de paternidade se passa a ser obrigatória para homens, como na Suécia. Para portanto, que as mulheres não sejam prejudicadas na sua logicamente que a própria residência alternada é um fator depois para o trabalho, para o capital. Porquê? Porque homem e mulher estão em igualdade de circunstâncias. Naquela semana ambos estão com obrigações de parentalidade. Portanto, e aqui já vai valer... Hoje já é possível haver homens que dizem eu tenho que ir buscar a minha filha. Claro, hoje já acontece isso por causa da residência alternada. Claro, portanto, quem é feminista somos nós que defendemos isto, porque nós é que estamos a dar condições para que as mulheres possam trabalhar também até mais tarde, fazer um investimento no seu trabalho, porque não têm naquela semana ou naqueles 15 dias as obrigações da parentalidade muito complicadas, como é lógico, que nos levam muito tempo. Muito obrigado por Joaquim Manuel Silva, muito obrigado por esta conversa. Gostei muito. Havemos de continuar com este tema, provavelmente com outros convidados, provavelmente com opiniões diferentes. Muito obrigado. Muito obrigado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.